A infância de Jesus. Os evangelhos de Lucas e Mateus situam a casa de infância de Jesus na cidade de Nazaré, na Galileia. José, o marido de Maria, está presente na descrição dos episódios da infância de Jesus. Embora posteriormente não lhe seja feita qualquer referência. Os livros do Novo Testamento, de Mateus e Marcos, e a Epístola aos Gálatas mencionam os irmãos e irmãos de Jesus. Irmãos e irmãs de Jesus, na Epístola aos Gálatas. No entanto, a palavra grega adelphos em grego significa irmão, irmãos. Nestes versos pode também ser traduzido por parente, em vez do mais comum irmão. Quer dizer, adelphos também pode ser traduzido como parente, não somente como irmão. A contradição manifesta entre a existência de irmãos e a doutrina da virgindade perpétua de Maria levou a que alguns dos primeiros teólogos tivessem argumentado que se tratava de filhos de José, fruto de um casamento anterior, ou que o texto se referia a primos e não a irmãos. Estas interpretações encontram-se hoje em dia refutadas entre os acadêmicos atuais, nesse contexto presente. Originalmente escrito em grego helenístico, o Evangelho de Marcos refere em Marcos 6,3 que Jesus era um tecton, enquanto que Mateus 13,55 refere que ele próprio era filho de um tecton. Então, note que no Evangelho, perceba que no Evangelho de Marcos 6,13, diz que ele era um tecton. Em Mateus, diz que ele não era um tecto, e sim um filho de um tecto. Tecto é a palavra que é traduzida como carpinteiro em grego. Então, em Marcos, diz que ele era um carpinteiro, tecto. Em Marcos 6,3. Mas, em Mateus 13,55, diz que ele era não um carpinteiro, um tecton, e sim um filho de um tecton, de um carpinteiro, nesse caso, José. Embora tradicionalmente tecton seja traduzido por carpinteiro, tecto é um termo bastante genérico, da mesma raiz que está na origem de técnico e tecnologia e que pode ser aplicado a construtores de objetos nos mais diversos materiais e até mesmo a construtores, para além das narrações do Novo Testamento.
e associação de Jesus à carpintaria é constante em tradições dos séculos I e II. Justino, no ano 165 depois de Cristo, escreveu que Jesus fabricava arados e gadanhos. Nesse caso, a visão de Justino. Bem, independente dessas definições, de um ou de outro, se ele era um carpinteiro ou não, né, essa questão ela não altera praticamente em nada. A questão aqui é a definição em relação à sua função, a definição em relação à sua parentela e do seu progenitor. Né? Nesse caso, José, né? Sim, nesse caso, José, o pai, né, de Jesus, nesse caso biológico ou legal. Só que aqui, né, não vai tratar disso, aqui fala em relação aos irmãos. Aqui os teólogos colocam a questão da possibilidade, né, para tirar a ideia que Maria é a eterna Virgem. Né? É claro que nós sabemos que isso aí trata-se de uma invenção da Igreja Católica. Maria nunca foi eterna virgem. Né? Claro que ela teve sua vida normal. Agora, o que nós sabemos é que o primeiro foi Jesus. Né? Isso não é difícil de interpretar e entender.